O homem mais criminoso que já existiu. Gente, a gente tá aqui em live, o Cro recomendou esse vídeo, falou que tem várias pessoas, né, que tá reagindo a esse vídeo. Esse vídeo é de um canal que eu nunca vi, nem sou inscrita, né, nunca vi esse canal, vai ser a primeira vez que a gente vai reagir conteúdos desse canal, inclusive já vou me inscrever aqui. Esse moço aqui na tela eu não conheço e nem sei falar o nome dele também. Não vou nem me arriscar, sabe por quê? Porque depois o pessoal fica fazendo meme comigo. O homem mais criminoso que já existiu. Bora ver aqui, eu tô ansiosa pra conhecer, uai. Quem será? O homem Está mais repleta criminoso. de personagens que são a mais pura maldade, homens e mulheres que cometeram atos terríveis que marcaram a humanidade para sempre. E no meio dessas figuras se encontra um personagem extremamente perigoso, Glenn Quagmire, um homem que há mais de 20 anos vem cometendo os crimes mais abomináveis que um ser humano é capaz. E o mais chocante de tudo, ele nunca foi punido por nenhuma de suas ações. Uai, Se por você quê? pegar pra assistir qualquer episódio aleatório de Family Guy, principalmente as primeiras temporadas, Quagmire aparenta de ser Family apenas um Guys, eu homem nunca comum assisti que esse vive na trem, cidade não. de É por Quahog, isso que eu paga não seus conheço. impostos e trabalha como piloto de avião. Mas a verdade é que esse rascunho do diabo é um louco pervertido que avança contra qualquer mulher que ele ver na sua frente. O cara é tão Eita. aterrorizante que até a Samara do Chamado tem medo dele. Deus me livre. Volta aqui, gata! Ao longo das mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada, Glenn Quagmire acumulou os mais diversos crimes. Claro, ninguém nesse desenho é inocente, até porque esse não é um programa para menores. Todos aí são pessoas Olha quem horríveis, apareceu no porém vídeo. Quagmire se destaca, pois desde as primeiras temporadas, ele segue sendo o personagem mais terrível do seriado. É como se ele tivesse lido todo o Código Penal e pensado, que bela lista de afazeres. Então hoje nesse vídeo a gente vai ver alguns dos atos mais horríveis de Glenn Quagmire e entender porque ele talvez seja o homem mais criminoso que já existiu. Pra gente compreender melhor a mente perturbada de Quagmire, é preciso voltar até a época da sua infância, num tempo em que Glenn era apenas um garotinho inocente e com um queixo desproporcionalmente grande. Quagmire nasceu em um lar desestruturado. Seu pai servia na marinha e sua mãe era uma mulher extremamente promíscua. Tão promíscua que ela se deitava com dezenas de homens por semana e a mulher pouco se importava se seu filho estava em casa ou não. Eram tantos homens que foi assim que Glenn aprendeu o alfabeto de A a Z, decorando o nome de todos os parceiros que sua mãe ficava. Art, Bob, Chet, Don, Ed, Frank, Gus, Hal, Irv, John, Ken, Lou, Matt, Ned, Oxpat. De fato, para alguns esse seria um passado bastante traumático, e segundo Quagmire, é por culpa da sua mãe que ele se tornou um maníaco e virou um viciado em ter relações com qualquer ser vivo que tenha um buraco. Já adulto, Quagmire saiu de casa e em um dia qualquer se apaixonou pela supermodelo Cheryl Tiggs, que se tornou o grande amor da sua vida, e os dois acabaram tendo um relacionamento amoroso que infelizmente não durou muito, já que Cheryl largou Quagmire por ele ser muito ciumento. Desde então, Glenn começou a se relacionar com dezenas de mulheres ao redor do mundo, para ver se assim consegue preencher o vazio que Cheryl Tiggs deixou no seu coração. E esse é o passado do vilão, que foi responsável por moldar o Quagmire que nós vemos hoje. Agora, se você acha que crescer em um lar desestruturado e sofrer uma desilusão amorosa justifica um caráter cometido praticamente todos os crimes possíveis, aí acho que já fica ao seu critério. Mas de qualquer forma, Quagmire é uma pessoa horrível e é responsável por dezenas de crueldades ao longo da sua vida. Dos inúmeros crimes que Glenn cometeu, os que mais se destacam são os de estudo. Quagmire é um pervertido e frequentemente vemos ele na companhia de alguma mulher. E quando Glenn escolhe sua vítima, ou ele fica com ela por bem, ou fica por mal. Ele pouco se importa de ter que usar a força pra conseguir o que quer. Quagmire já atacou tantas mulheres que ele inclusive desenvolveu imunidade contra spray de pimenta. Encomenda para Glenn Quagmire. Com licença. Também tem uma encomenda para você. Valeu a tentativa, mas desenvolvi imunidade. Porém, o método padrão de Quagmire é outro. Ele costuma capturar suas vítimas botando roupinol em suas bebidas. Essa que é uma substância proibida nos Estados Unidos e que é normalmente utilizada e conhecida como um sedativo muito potente. E Quagmire já usou esse golpe diversas vezes para conseguir ter relações com as suas vítimas, como por exemplo na vez em que ele estava no encontro com Brooke Roberts e não sabia que estava sendo filmado. Olha. Legal. Safado. Eu esqueci de vocês, rapazes. Bom, eu acho que o encontro acabou. Tchau, Brooke, e obrigado pela ótima noite.
Glenn, inclusive, já foi visto distribuindo essa substância ilegal pra Maggie, o que também é mais um crime pra pôr no seu currículo. Vale destacar que a maioria dos atos de Quagmire são feitos sem proteção, ou seja, o cara já adquiriu praticamente todas as doenças e DSTs existentes. Claro. Ele, inclusive, Óbvio. foi o paciente zero de gonorreia. E Glenn não se Credo. importa nem um pouco de estar transmitindo todas essas DSTs. Na verdade, ele parece se divertir bastante em saber que transmite tantas doenças. E esse é apenas mais um dos diversos prazeres mórbidos que o Quagmire tem. Além do fato dele sentir atração por pés, Glenn também tem outras práticas extremamente questionáveis. Incluem o ato de impedir a própria respiração enquanto assiste um filme mais Vale a 18, pena assistir ou esse também desenho em escutar live? o grito das Vale suas a pena? vítimas pra relaxar antes de dormir. Pelo amor de Deus, cadê aquela máquina de barulho? Aí eu te pergunto, quem é Juiz Holden perto desse cara? Uma curiosidade interessante é o fato de que nem todas as vítimas do Quagmire são pegas para sua satisfação pessoal. Na verdade, Glenn muito provavelmente também está envolvido em um esquema sombrio de compra e venda de seres humanos. Um dos primeiros Olha. indícios disso foi na primeira temporada, história quando só Peter vê piora. Quagmire saindo para trabalhar. Ei, é o Glenn Quagmire, meu vizinho doido. O que vai fazer essa hora? Eu vou trabalhar. Ele e o seu jeito de ficar rico rápido. Agora, por que Quagmire fez essa cara de medo quando foi visto por seu amigo? E por que Peter disse que Glenn tinha um jeito de ficar rico rápido? Bem, a verdade viria à tona no episódio 12 da quinta temporada, quando Peter, sem querer, bate no carro de Glenn, revelando que no porta-malas do automóvel haviam várias asiáticas guardadas. Logo depois, Peter também bate na garagem de Quagmire, libertando ainda mais asiáticas que estavam aprisionadas. Mas Meu Glenn diz Deus. pra Peter não se preocupar, já que todas aquelas mulheres já estavam marcadas. Vamos atrás delas. Não esquenta, elas estão estão Doente. marcadas. Só me leva pro aeroporto. Quagmire muito provavelmente usa da sua profissão como piloto de avião para transportar e vender todas essas mulheres de forma ilegal e de quebra ganhar um bom dinheiro com isso. Agora vejamos, a gente ainda nem chegou na metade do vídeo e Quagmire já cometeu os crimes de estudo de pessoas mais vulneráveis, posse e distribuição de substâncias, transmissão intencional de DSTs e compra e venda de seres humanos. Você acha que tá ruim? Então pode ficar tranquilo que vai piorar ainda mais. Por enquanto a gente só tá começando. Além dos crimes já citados, Quagmire já cometeu mais outras dezenas de atos horríveis, sejam eles É o criminosos ou de puro mau-caratismo mesmo. Começando pela forma como ele trata suas amizades. Ao longo da série, Glenn já teve relações com quase todas as esposas da sua roda de amigos. Um dos primeiros casos foi na quarta temporada, com a esposa de Cleveland, Loretta, onde ela e Quagmire jogaram xadrez diversas vezes na casa de Cleveland enquanto o coitado tava trabalhando. Quando Cleveland descobriu a traição, ele ficou bolado e tentou churrascar o Quagmire. Mas no fim, Glenn se safou mais uma vez. Os dois aí se entenderam e voltaram a ser amigos de novo. Porém, depois disso, Loretta e Cleveland se divorciaram, então o final não foi muito feliz. Ainda. Se bem que pro Cleveland, acho que foi um livramento ele se afastar dessa mulher. Então você pode até interpretar que no fim o Quagmire foi um mal necessário. Outro amigo vítima do Quagmire foi o Joey, lá na oitava temporada, onde ocorreu do Jornal da Cidade, por algum diabo de motivo, decidiu fazer uma pegadinha de 1º de abril, falando que o mundo seria engolido por um buraco negro. Nessa, o Quagmire foi desesperado atrás do Joey, falando que, na verdade, ele foi virgem a vida toda e que queria ter relações com a Bonnie, a esposa do Joe, já que ele nunca tinha ficado com uma mulher na vida. O bestão aí, então, acredita na maior mentira já contada e, pensando que estaria ajudando o amigo, Joe, então, deixa Quagmire ficar com a Bonnie. Minutos depois, Glenn sai da casa e revela que tudo o que ele tinha dito era mentira, e a reação do Joey depois da traição é simplesmente essa aqui. Vai se catar. Só podia ser Quagmire. Contudo, o amigo que mais sofre com as investidas do Quagmire é o Peter, e que eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes ele já teve que defender a sua família desse estudador de queixo quadrado. Quagmire é tão obcecado por Lois, a esposa do Peter, que ele esconde até uma boneca no seu armário que tem a foto da Lois colada no seu rosto. Mas embora Glenn tenha essa será que existe obsessão por pessoas Lois, doentes ele já disse assim, que ainda na vida tenta se real? controlar pra não atacar a mulher, Nesse em nível respeito aí? ao seu melhor Será? amigo. Só que isso meio que só fica nas palavras mesmo, já que Quagmire muitas vezes perdeu o controle e tentou se aproximar de Lois, como na vez em que ele stalkeou a mulher enquanto ela usava o banheiro. Diga-te. Dá pra sentar e fazer logo esse xixi?
Sei E o mais lá. incrível de tudo é que Peter ainda defendeu o Glenn depois de ele ter feito isso com a sua esposa. Outra investida de Quagmire foi na vez em que Peter bateu a cabeça e sofreu amnésia e acabou esquecendo de toda a sua família. Quagmire, como bom amigo que é, decidiu consolar a Lois, já que ela estava num momento difícil por ter perdido o marido. E óbvio que ele se aproveitou disso pra arrastar a mulher pra cama e tentar fazer alguma coisa com ela. Mas no final do episódio, por Gente, sorte, isso é Peter muito consegue doentio, recuperar a memória e muito. salvar sua esposa. E novamente ele não demonstra imaginar qualquer que raiva isso é pelo no que o Glenn desenho, fez. velho. E assim, por mais que o Peter, com o passar das temporadas, também tenha se tornado um personagem terrível e caricato, na verdade isso meio que aconteceu com quase todo mundo ali do desenho, uma coisa que não dá pra negar é que ele sempre perdoou e ajudou o Quagmire quando ele precisava. Peter, pelo menos, tenta ser um bom amigo de vez em quando. Por exemplo, no episódio em que o Quagmire perdeu seu emprego como piloto depois de ter derrubado um avião, ele ficou completamente miserável sem ter nem onde morar. E Peter foi o primeiro a estender a mão e deixou Glenn ficar morando uma temporada na sua casa. E ele ainda ajudou o Quagmire a recuperar o seu emprego no final das contas. Tudo bem que tudo isso começou por culpa do Peter, que tirou a gasolina do avião, mas pelo menos ele se redimiu no final. Outro exemplo foi quando Peter aceitou ter relações com o Quagmire só pra livrar ele de um casamento, já que Glenn havia se casado com uma GP e a mulher disse que só aceitaria o divórcio caso o Quagmire provasse que ele era gay. E Peter decidiu se sacrificar só pra salvar o amigo. Vocês têm noção de que mesmo o Quagmire sendo um ser humano amiga, péssimo, né? Fé da Peter puta, ainda fé tá da puta. disposto a se deitar com ele e muito provavelmente contrair uma DST só pra livrar o amigo de um problema? E amigo no mundo faria isso pelo outro? Nossa, Eu acho Deus que me nenhum. livre. E é por isso que Nenhum mesmo mesmo. que Quagmire seja um pervertido, ele ainda tenta ao menos se preferia ser controlar fé da um pouco puta perto mesmo. da Lois, já que ela é a esposa do seu melhor amigo. Quer dizer, pelo menos é isso que ele diz, né? Porém, não podemos dizer o mesmo quanto a Meg, a filha do Peter, e que também já sofreu diversos ataques do Quagmire. E aqui a gente já entra nos crimes de PDF. E são vários os exemplos durante a série. Olha só, leite vencido. Desaparecida. Caramba, Jenny, olha só como você tava novinha. De longe, a vítima que mais sofreu nas mãos do Quagmire foi a Meg. Teve a vez em que ele estava escondido no banheiro, filmando ela. Também teve outra onde Glenn, por algum motivo, ficou esfregando seu pé na guria enquanto ela estava dormindo. Fora a vez em que Quagmire invadiu a casa do Cleveland e começou a espionar a Meg e as amigas dela, só esperando as meninas dormirem pra fazer sabe-se lá o quê. Um gato dirigindo. Parece que ele comprou do pai dele. Droga, vocês estão cansando a minha beleza. Que Olha. papo indevido e chato, isso Relado sim. Sabe ainda. o que eu vou fazer? Vou voltar pra minha casa e alugar um filme. Pô, isso é ridículo. Nessa época, Meg e suas amigas ainda tinham por volta dos 16 ou 17 anos. Porém, a maior tentativa de Quagmire foi no episódio 10 da 10ª temporada, quando Meg finalmente fez os seus 18 anos, e ninguém apareceu na sua festa de aniversário, até porque essa menina não tem quase amigo nenhum. E quem foi que se aproveitou da solidão da Meg pra finalmente mostrar as suas Sempre garras? ele. Ele mesmo, Glenn Quagmire, que foi a única pessoa a aparecer na festa e que tentou por diversas vezes durante o episódio se aproveitar da menina pra conseguir praticar o ato com ela. Mas claro, querer ter relações com alguém logo no dia em que a pessoa faz 18 anos não é bem lá um crime, já que a pessoa já é adulta. Mas vamos concordar que ainda é uma atitude extremamente suspeita, ainda mais vindo do maníaco do Quagmire. E de qualquer forma, Glenn ainda segue sendo um PDF. E o mais absurdo é que todos da vizinhança sabem desse fato e parecem que simplesmente não ligam. Um exemplo disso é na 3ª temporada, quando a Meg entra no time de líderes de torcida da escola e acaba sendo vítima de bullying por parte do pessoal ali do time, principalmente pela Connie D'Amico, que é a líder do grupo. E o episódio é basicamente a Meg sofrendo na mão desse pessoal, enquanto a Lois procura uma forma de se vingar daquelas líderes de torcida por estarem aloprando a sua filha. E no final do episódio, Lois talvez executa uma das vinganças mais cruéis da história do cinema. Ela simplesmente contrata o maluco do Quagmire pra ir se divertir com a menina Deus que me fazia livre. bullying com a Meg. Nossa. Oi, Coitada docinho, da menina. quantos tá? anos tem? 16. 18? Que legal. Tô começando a gostar disso. Diggity, diggity, JJJ. Olha pra Sim, você ver. Quagmire ficou tão amplamente conhecido pelos seus crimes que ele faz até delivery de abuso. Outra cena marcante que destaca a mente perversa de Glenn Desenho é Quagmire basicamente também ocorreu isso, na então, 3ª né? temporada, Só na vez isso. em que Cindy foi capturada e presa por Stewie dentro do banheiro masculino. Minutos depois, a garota é encontrada por Quagmire e acho que todo mundo deve saber o que aconteceu. Querido diário, sorte grande.
Até agora, Glenn saiu completamente impune de todos os crimes que cometeu, já que aparentemente ele nunca foi denunciado por ninguém. Contudo, teve uma vez em que Quagmire realmente se deu mal por ter se envolvido com uma menor, e isso ocorreu na 13ª temporada, quando Peter descobriu que seu primeiro nome na verdade era Justin e não Peter. Nessa, por algum motivo, ele decide alterar sua personalidade para alguém mais legal e descolado, e então Justin resolve dar uma festa na sua casa. Lá, Quagmire, que não perdoa uma, acaba conhecendo Kira, uma mulher que diz ter uns 23 anos, e os dois passam a noite juntos. Na manhã seguinte, quando os dois acordam, Quagmire descobre que a menina é de menor, e meio que instantaneamente a polícia já brota na porta da casa dele e já leva Glenn preso por atos de PDF. Inclusive, Quagmire não só cometeu os atos, como também tirou fotos e compartilhou com seus amigos. Espere eu mandar as fotos de ontem pros meus amigos. Ai, nossa, Boom, você é nojento. Podem levar. Ah, Nojento então isso mesmo. quer dizer que esse monstro do Quagmire finalmente será punido por seus crimes? Até que Então, enfim. né? Acontece que no dia do seu julgamento, o mestre do Robinho deu uma enorme sorte antes de ser condenado, já que a mãe dele apareceu no julgamento no último minuto pra defender o filho. A mulher que antigamente larga era a mão. extremamente promíscua e pervertida igual Quagmire, agora se tornou uma senhora super religiosa, e ela implora pro juiz liberar o seu filho e diz que Glenn vai passar por uma reabilitação pra se tornar um bom cidadão. Mas o pedido é negado e Quagmire puxa 20 anos de cadeia. Já no dia seguinte, na frente do presídio, todos ali, com exceção do Brian, ficam muito tristes e se despedem do Quagmire, que finalmente irá pagar por seus crimes Até que monstruosos. enfim. Porém, como nada nesse Prisão desenho tem perpétua, né? consequências reais, o juiz do caso aparece e decide anular a condenação de Glenn não. sem motivo algum. Aparentemente, a mãe do Quagmire teve que recorrer a outros métodos para conseguir libertar o filho. Digamos apenas que estava colhendo meu DNA. E por sinal tinha bastante, querido. Ela, como uma boa mãe, não poderia permitir que seu filho fosse preso, mesmo que tivesse que é recorrer meu a filho, eu ia métodos tão permitir, sim. vulgares. Então, mais uma vez, Glenn agradecer. Quagmire saiu impune de seus terríveis atos. Ah, o Quagmire se safou e não aprendeu nada. Não mesmo, só Maravilha. piora. Agora falando sobre os relacionamentos de Quagmire, no caso os que foram consensuais, onde alguns deles também foram marcados por muitos crimes, o cara consegue ser pior que o blusão quando o assunto é relacionamento. Glenn teve diversos casos que não foram pra frente, como o casamento com Charmise ou então os relacionamentos com realmente. Carrie e Kimi, mas nenhum uma desses teve nada de criminoso, embora eu tenha crítica quase que social absoluta absurda. certeza de que essa Kimi era de menor. Mas isso infelizmente não tem como eu provar, então vou comentar só sobre os casos em que a gente viu que teve algum crime. Talvez a pior investida que o Quagmire já fez foi na temporada 12, quando ele comprou um notebook e de brinde quis levar a atendente da loja junto, que era uma mulher chamada Sônia. Os dois tiveram um encontro e no dia seguinte Quagmire acordou algemado e percebeu que Sônia tinha colocado uma certa substância na bebida dele e tinha feito meu Glenn Deus. dormir a noite toda enquanto Sônia brincava com ele. Quem diria, né? Logo o Quagmire caindo na própria O armadilha. feitiço Só que contra o o Glenn não fica feiticeiro. com raiva de ter sido estudado enquanto dormia, muito pelo contrário. Na real, ele se apaixona instantaneamente pela Sônia e os dois começam a ter um caso. Só que, Larga a obviamente, mão, Sônia não é lá uma pessoa muito normal. Pra falar a verdade, ela consegue ser pior que o Quagmire. Sim, isso é possível. Ambos até começam um relacionamento muito bem e juntos decidem realizar algumas fantasias. Primeiro, eles jogam xadrez na frente de um véio de cadeira de rodas. Depois, eles coisam melados de tinta enquanto sujam o chão. E depois, do nada, Sônia simplesmente põe o Quagmire pra fazer o ato com seu pai enquanto ela assiste. Glenn acha essa situação bastante estranha, mas o amor dele por Sônia é tanto que ele aceita ficar com o próprio pai. Meu Deus do céu. Vale destacar que relações de cestos também é tido como crime em alguns lugares dos Estados Unidos. Mas enfim, não demora muito pro Quagmire começar a aparecer todo estourado na frente dos amigos, já que a nova namorada dele gosta de uma parada um pouco mais Masoquista. agressiva. E a gente logo descobre que a Sônia, na verdade, é uma psicopata pervertida que captura seus namorados e transforma eles em escravos. E Glenn é a Jesus. próxima vítima. Você tá me machucando e eu tenho que limpar meu porta-malas, Sônia! Ah, eu vou limpar seu porta-malas, Diggity. Eu que falo Quem assim, sou eu diria, que falo hein? assim!
É impressionante Quem como o diria? Quagmire é um imã de desgraça, né? Ou é ele que comete o crime, ou então alguém próximo dele. O cara Verdade. nunca consegue sair limpo de nada. Mas no fim dá tudo certo, o pessoal encontra o Quagmire preso num galpão, fazendo ali um cosplay de Mussolini. Então o Joey consegue prender a Sônia e a gente tem um final feliz. Agora um outro relacionamento do Quagmire, que não teve um Gente, final ele feliz, só na verdade namora. teve um final horrível de trágico, foi no episódio 21 da quarta temporada, quando Peter vence um programa de auditório e tem o direito de levar alguns prêmios pra casa. E um dos prêmios que ele escolhe é o de ter uma empregada de graça por uma semana. A empregada então chega, seu nome é Joan, e ela fica na casa dos Griffins por uma semana, limpando a bagunça, enquanto Peter trata a coitada igual uma escrava. Até o dia em que Quagmire encontra a mulher e é praticamente amor à primeira vista. Os dois se apaixonam, marcam um encontro juntos e começam a namorar. E até parece que Glenn finalmente se reabilitou, deixou a promiscuidade de lado e virou um novo homem que vai construir uma família. Mas na verdade não, os desejos internos falam mais alto e logo no dia do seu casamento com Joan, Quagmire percebe que ele não vai tancar a vida de casado. Mas agora já é tarde demais. Diga-te, céus, cometi um erro terrível. Glenn e os amigos então discutem uma forma pra ele conseguir se livrar da mulher. Primeiro Quagmire tenta pedir o divórcio, mas Joan ameaça se churrascar e desviver Quagmire caso ele largue ela. E então os caras partem pro plano B e um decidem mais doido forjar a que o morte outro, do ai. Glenn. Eles dizem pra Joan que Quagmire estava andando no parque quando mesmo foi atacado por um ninja, um taxista, um robô de lata e então foi devorado por um dinossauro. E embora seja uma história bastante convincente, Joan não acredita nela. Então Quagmire aparece e simplesmente sofre um ataque cardíaco. E a mentira acaba funcionando. No funeral, o plano tá dando certo, até que Peter percebe que vão cobrir o caixão de Glenn com concreto. Acontece que o prefeito West tem medo de zumbis, então a prefeitura manda cobrir todos os caixões de concreto. Vão me agradecer quando ninguém comer seu cérebro. Logo, Quagmire milagrosamente revive, porém, mesmo assim, a morte já chegou no funeral e, querendo ou não, ela vai ter que levar a alma de Glenn do mesmo jeito. Joan entra no meio pra impedir e quando ela toca no braço do ceifeiro, quem acaba perdendo a vida é ela. E então, no Meu fim de Deus. tudo, Joan é levada no lugar do Quagmire, já que ela era sua esposa. Mas antes do ceifador levar a pobre da mulher, Glenn pede só um pequeno favor pra ele. Morty, poderia deixar este corpo aqui por mais 5 minutos? Esse é não o tô acreditando Quagmire. nisso. Acho que eu não preciso nem dizer que Não ter tô acreditando. relações com alguém sem vida também é considerado um crime horroroso. Não- E como Ah, Quagmire véi. platinou o Código Penal, essa não foi a única vez que ele fez isso. Lembram quando eu disse lá no início do vídeo que ele ficou com a ex-esposa do Cleveland, a Loretta? Então, né? No episódio 17 da primeira temporada do Cleveland Show, Loretta acaba indo de Vasco enquanto tomava banho e o Quagmire fica encarregado de levar o corpo dela até onde o Cleveland mora, pra mulher poder ser enterrada. E quando ele chega lá, Quagmire simplesmente revela que ele ficou com a Loretta mesmo ela estando sem vida. Você quer vê-la? Prendido em nome Mas de por Jesus. que ela está vestida de empregada francesa? Eu queria uma empregada francesa. E o cara ainda tem a coragem de dizer isso pro Cleveland, que é o ex-marido da mulher. Fala com Inclusive, em todas as outro palavras episódio, tem uma ainda. cena do Quagmire cometendo esse ato de novo. Essa parte foi até deletada de algumas versões da série. No caso, isso ocorre no episódio 12 da temporada 5, onde vemos um velório de uma mulher, e lá tem um cara dizendo que a moça se foi muito nova, na flor da idade, e que ainda era virgem. E no instante seguinte, o queixo deficiente pula de dentro do caixão e acho Não. que já deu pra entender. Outro Não, tipo não, de crime não, que me Glenn recuso. Quagmire comete bastante durante a série é o de abandono parental. Glenn já ficou com centenas de mulheres em toda a sua vida e como ele não é lá muito fã de usar proteção, isso resultou em diversos filhos de Quagmire que estão espalhados pelo mundo e também tem alguns na cidade de Quahog. E claro, ele não criou nenhum. Você se parece mais com aquele menino ali. Papai? Ah, meu Deus. Sala para alunos Oh, especiais. igualzinho. Papai? Ai, caramba. Espanhol. Papá? Ah, meu Deus. Sala dos professores. Toda Não sala tem nenhum um. aluno aqui, tem? Não, só eu. Ai, ainda bem. E não Papá. pense que Quagmire tem apenas filhos humanos. Algumas vezes ele já foi visto cometendo seus atos com animais. Ah, não, Inclusive gente. teve uma vez em que Glenn se casou com uma girafa e 9 meses depois nasceu uma criatura que viria desafiar todas as leis da natureza conhecidas pelo homem. Esse negócio não é meu, não. Mas Não de mesmo. tantos filhos, tiveram duas que receberam um pouco mais de destaque. A primeira foi a que apareceu no episódio A Filha do Quagmire, onde Glenn, num dia qualquer, abriu a porta da sua casa e encontrou uma bebê ali dentro de um cesto, junto de um bilhete dizendo que a menina era sua filha. Espera aí, Quagmire. Não há garantia de que ela seja sua filha.
Oh, eu falo isso. Joey fez o teste de DNA e confirmou que a guria era a filha do Glenn. E agora ele vai ter que criar a menina sozinho. Quagmire então batiza a bebê de Anna Lee e então começa a sua jornada de pai solteiro. Mas pra ele é muito desgastante também, né? essa nova rotina. Só Glenn não falta tem mais isso. tempo pra nada e pra piorar, ele já não tem mais energia pra ficar com mulher nenhuma. Quagmire então decide entregar a menina pra família dos Griffins, mas Peter recusa, então Glenn termina levando Anna Lee pra agência de adoção. E a menina agora será criada por um casal que realmente a ame. Mas acontece que Quagmire não é nenhum monstro. Ele tenta voltar à rotina comum, mas não consegue se perdoar por ter abandonado Anna Ele não é Lee. um E ele então monstro, decide pegar a guria de volta. Quando Glenn chega na casa da nova família da menina, ele de cara já desiste de recuperar sua filha. Quagmire enfim percebe que seria incapaz de cuidar de Anna Lee e que agora a garotinha está num lar acolhedor, cercada de pessoas que a amam e que vão criá-la muito bem. Coisa que infelizmente Quagmire jamais conseguirá fazer. Anna será muito mais feliz sem ele. E essa é uma cena realmente muito bonita e emocionante para todos que assistem, mas é aquilo, né? Quagmire é o Quagmire e no final do episódio ele solta essa aqui. Ei, quem sabe? Talvez eu cruze com ela daqui a 18 anos. O quê? Você acham mesmo que eu ia mudar tanto assim? Olha, considerando que o Quagmire Mata já de bateu uma vez. uma pra foto da mãe dele e que ele também já ficou com o próprio pai, acho que não é de se estranhar que um dia ele acabe ficando com a própria filha. Na verdade, isso meio que quase aconteceu em um outro episódio. Já outra filha de Glenn, agora uma menina com 18 anos, foi Courtney, uma garota que Quagmire conheceu por acaso em um baile de formatura. E quando Glenn levou a menina pra sua casa, acabou descobrindo que Courtney era sua filha. Jesus Courtney. amado. Oh, Glenn. Que queria? Peraí, acabou de falar... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Teste de DNA. Toma, esfrega isso dentro da sua bochecha. Teste de DNA positivo, ruim. A menina diz que cresceu sozinha e nunca conheceu a sua mãe, e claro que Quagmire também não faz nem ideia de quem a mulher seja, mas de qualquer forma, Glenn e Courtney agora decidem se aproximar e desenvolver mais as suas relações de pai e filha. Quagmire então passa a acompanhar as atividades da menina na escola, ele também leva ela pra conhecer e fazer amizade com seus amigos, e Glenn até põe a guria pra pilotar um avião no lugar dele, o que obviamente também é um crime, mas acho que esse deve ter sido o menos pior que ele cometeu até agora. E Quagmire mais uma vez se reabilita e se torna um homem bom e um pai de família respeitável. Ele se torna tão bom pai que decide levar Courtney pra acampar, junto do Peter e da Meg. E de início tá tudo indo certo. Glenn, Courtney e Meg estão se divertindo bastante no acampamento, porém quando todos ali se perdem na floresta, Quagmire acaba surtando por não aguentar mais ter que fingir ser um bom pai. Ou seja, tudo isso que ele fez até agora foi só um teatro. E durante esse ataque de raiva, Glenn termina sem querer incendiando quase toda a floresta. Tá aí mais um crime pra pôr na conta do cara. Mas no fim, como sempre, tudo dá certo, o resgate chega e Quagmire pede desculpas por ter surtado do nada. E promete que quando eles saírem dessa, ele vai ser um bom pai pra Courtney. Eu prometo, se a gente sair daqui, podemos recomeçar. Topa? Topo. Mas provavelmente ele não cumpriu a promessa, já que se passaram anos desse episódio e essa menina nunca mais apareceu na série ou sequer foi mencionada. Mais uma vez, Quagmire abandonando seus filhos, né? Enfim, nada de novo no front. Agora só pra finalizar o vídeo eu vou comentar alguns outros crimes que Quagmire cometeu, mas que foram em uma escala menor durante a série. Mas mesmo assim, seguem sendo atos horríveis. Como nas vezes em que Glenn tirou a vida de algum personagem. O evento mais lembrado é no episódio 3 da 10ª temporada, quando Quagmire se livrou de Jeff, que era o marido agressivo da sua irmã Brenda. Esse que é um episódio onde Family Guy tentou ser sério e falar de um tema importante, mas acabou falhando miseravelmente. Mas enfim, no evento em questão, Glenn estava no hospital, depois de quase ir dessa pra uma melhor, quando ele recebe a visita da sua irmã Brenda e do seu marido Jeff. O casal então passa alguns dias na casa do Quagmire pra Brenda dar um apoio pro irmão, porém Jeff é um homem muito violento e que maltrata Brenda por qualquer coisa que ela faça. E como Glenn não aceita mais ver isso acontecendo com a sua irmã, ele e os amigos conseguem arrastar o Jeff pro meio do mato e depois de uma briga, Quagmire despacha Jeff acertando ele com um carro.
Além do Nossa. churrascamento, também dá pra incluir o crime de ocultação, já que os três aí deram um sumiço com o manequim do Jeff. Também em outro caso em que Quagmire foi responsável por tirar a vida de alguém, foi no episódio 15 da 10ª temporada, onde Glenn tava pilotando o avião, que tinha ali uma faixa divulgando a farmácia do Goodman, quando de repente Quagmire perde o controle do avião, já que ele quis voar abaixo pra poder ver as mulheres se trocando. Nisso a faixa acaba se desprendendo e então acerta um ônibus escolar, que também perde o controle e termina caindo no morre rio, todo o que mundo. resultou no fim de todos os estudantes que estavam dentro do ônibus e também do motorista. Só nessa cena aí já dá pra adicionar mais umas 14 vidas aí na ficha do Jesus Quagmire. amado. Já outros atos mais violentos vida do é Quagmire incluem todas as vezes em que ele lutou com o Brian, como na vez em que Glenn surrou o Brian depois de descobrir que ele havia tido relações com seu pai. E por Brian ser um cachorro, isso meio que implica no delito de maus tratos. E também teve a vez em que Glenn e Peter fizeram uma pegadinha com Chris enquanto ele dormia, e do nada Quagmire achou uma boa ideia golpear o moleque enquanto ele estava vulnerável. O que também é um crime, e fica ainda pior quando sabemos que Chris é apenas um adolescente. Agora uma menção honrosa que provavelmente não é canônica, mas que eu acho que vale a pena comentar, foi quando Glenn liquidou toda a família dos Simpsons. Numa cena que foi deletada em algumas versões da série, mostra Quagmire tendo relações com a Marge. Wow, 3 times in a row. You're amazing, Glenn. Oh, I just take a lot of pride in what I do. Porém, em seguida, Homer chega em casa e descobre tudo. Nisso, Quagmire entra em choque e acaba eliminando Homer com um disparo. Hey, what's going on here? Oh my god! Oh my god! E para não terem testemunhas, Glenn decide fazer a limpa em todos os outros da família Simpson. Essa cena não tem nada de gráfico, mas mesmo assim é um dos momentos mais bizarros envolvendo Quagmire em toda a série. You shot my homie. I'm calling the police. Ay, caramba. Mom and Dad are dead. Oh no. Who will pay for my saxophone lessons? E esses foram os maiores crimes Gente, que eu Glenn tô Quagmire assustada. cometeu durante as mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada. Ainda faltou eu citar algumas coisas, como, por exemplo, roubo a banco, ou então incendiar uma farmácia com o intuito de forjar o seguro do estabelecimento, mas se eu fosse falar de tudo, o vídeo ficaria gigantesco, então eu preferi focar nos atos mais horríveis mesmo. Mas de qualquer forma, o que não dá pra negar é que Glenn Quagmire é um dos piores seres humanos que já existiu, que usa o mundo ao seu redor como um grande playground, para assim satisfazer seus desejos carnais mais obscuros e profanos. Quagmire é a encarnação de tudo de mal que um homem ou uma mulher são capazes de fazer caso se entreguem aos prazeres da carne. Verdade. Ele coleciona dezenas de vítimas e deixa um grande rastro de horror por onde passa. Como já vimos, Quagmire nunca foi e nunca será punido por nenhum de seus atos. A lei dos homens se mostra incapaz de conter tamanha monstruosidade. Então para nós resta apenas esperar. Esperar que Esperar o no tempo se Criador, encarregue de expurgar Glenn deste mundo, pois embora tenha cometido atos dignos de um demônio, ele ainda é apenas um humano, feito de carne e osso. Deus Sim, me não há livre. nada de sobrenatural nessa entidade. Quagmire é apenas um homem, o homem mais criminoso que já existiu. Só podia ser o Quagmire. Só podia ser ele mesmo. Gente, eu estou absurdamente assustada com isso, tá? Eu nunca tinha ouvido falar nem nada desse personagem. Acho que desse desenho o pessoal já comentou aqui na live, mas a gente nunca assistiu, não. Gente, crê em Deus Pai, né? O pior de tudo é parar pra pensar e imaginar que todos esses episódios, todas essas histórias que foram contadas aqui nesse vídeo, é literalmente uma crítica, né, social do que a gente vive, né? A gente vive, mas eu acho que pelo fato da gente não ter essa malícia, essa maldade, ou até mesmo por não presenciar, né, esse tipo de ato, apesar que hoje em dia é só você ligar o jornal que você vê tudo isso aqui que foi falado aqui, é só você ligar a TV que vai estar lá falando. Ou você pegar o celular e na maior facilidade você tem acesso a várias coisas que foi citado aqui que acontece a todo momento, né? Tá cada vez pior. Mas essa crítica, né, que esse desenho traz pra gente e mostra o quanto que a lei do homem é falha, né? O quanto que às vezes as pessoas, quanto mais mal, quanto pior a pessoa é, menos ela paga. Já reparou? Menos acontece coisas ruins com elas. Até quando acontece coisa ruim com a pessoa, é como se fosse bom pra ela, velho.
É bizarro parar pra pensar nisso, né? Porque às vezes você pensa, meu Deus, eu faço... A gente até chega a questionar, você pensa, meu Deus, eu faço tudo certo e tudo, e as coisas não acontecem, né, da forma que a gente espera. Aí vem umas pessoas que fazem tanto mal, comete tanto crime e consegue se safar de todas as formas, né? E a lei do homem nada atinge, cara. É só esperar no tempo de Deus mesmo, né? É só no tempo de Deus para que essas pessoas paguem, porque, meu Deus do céu, gente, é muito assustador pensar que isso acontece na vida real, né? Não só em um desenho. Eu tô indignada mesmo, porque a gente, véi, se você for parar pra pensar o quão assustador, o quão bizarro, eu acho que a gente assistindo assim, a gente, né, a gente meio que tem uma noção, mas a gente não consegue imaginar tamanha, sabe, tamanha maldade, tamanha crueldade, tamanha falta de noção, tamanha tudo de ruim, tudo de ruim. Não, e na hora que falar, ele é um bom pai, sim, ele é um ótimo pai. Verdade, depois de tudo que foi relatado dele, ele tá tentando ser um bom pai. Isso, tá tentando mesmo. E o pior de tudo é saber que existem pessoas assim que talvez pode estar do seu lado e você nem imagina, sabe? Às vezes pode ser ali, ó, da sua convivência e você nem imagina, né, gente? Porque tem aquele ditado, o coração dos outros é terra que ninguém pisa. Por isso, minha filha, que a gente hoje em dia, no mundo que a gente tá vivendo, não dá pra confiar mais não, gente. Sério mesmo. Eu tenho muito medo dessas coisas, sabe? De acontecer essas coisas e tudo. Eu tenho muito medo. Porque hoje em dia é muito complicado, né? Nossa, Deus me livre. Eu perguntei se valeria a pena assistir esse trem, mas melhor não, né? Melhor não. Deus me livre. A gente sai traumatizada. Assiste um trem desse e sai traumatizado. O cara faz trem até com a moça morta, gente. Até com ela morta, ele tira ela do caixão, pede 5 minutos pra fazer trem com ela morta. Olha isso, faz deseja a filha, faz trem com o pai, faz trem com a mãe, faz trem com as esposas dos amigos, faz trem com todas as mulheres que vê possível, faz trem com as filhas. Ô, gente, o que é isso? Jesus amado. Não, não dá vontade de assistir, não. A gente sai até paranoica ver uns trem desse aqui. Crê em Deus, Pai, viu? Não sabia que era tão pesado assim. Mas é como eu disse, né? É uma crítica social que infelizmente a gente enfrenta e que é o mais comum, normal. É bizarro a gente chegar a um ponto de falar que isso é comum e que isso é normal nos dias de hoje, não é? Não é bizarro você usar a palavra normal para falar e remeter a algo assim? Chega a ser irônico. Sabe, a gente falar que é normal você ligar a TV nos dias de hoje e se deparar com vários crimes como esse que a gente acabou de assistir. É muito triste, gente. Muito, muito triste. Mas é isso, meu amor. Se você tiver alguma recomendação de vídeo que você quiser que eu traga aqui no nosso canal, deixa aqui nos comentários. Se você quiser participar da nossa live também, assistir os reacts de primeira mão, venha fazer parte do nosso canal, site roxinho, Laura _ Sampaio. Te espero por lá. E é isso. Beijo, tchau!